Você sabia que Deus quer abençoá-lo infinitamente mais do que pode imaginar? O amor de Deus por nós é imensurável, e seu desejo de nos abençoar é constante. Suas bênçãos fluem incessantemente como um rio poderoso. Esse rio contém cura, esperança, avanço e milagres, prontos para enriquecer nossas vidas. No entanto, assim como um rio pode ser bloqueado, nossos comportamentos, decisões e até o estado de nossos corações podem atuar como barreiras, impedindo essas bênçãos de nos alcançarem. Hoje, vamos aprofundar nossa compreensão sobre as 5 barreiras que têm dificultado o livre fluxo da graça divina em nossas vidas. Permaneça comigo até o final. Juntos, elevaremos nossas vozes em oração, clamando a Deus para nos guiar pelos caminhos de suas bênçãos abundantes. Queridos amigos, há uma triste realidade que precisamos enfrentar em nossa caminhada com Deus. Às vezes, sem perceber, nos tornamos nossos próprios obstáculos. Nos questionamos sobre o silêncio dos céus e a aparente ausência de respostas para nossas orações. Dedicamos nossos corações à oração, esperando por um sinal, uma resposta, ou até mesmo um sussurro que confirme que Deus nos ouve. Surgem dúvidas sobre se fomos esquecidos ou se cometemos algum erro. Contudo, a verdade é que as bênçãos de Deus fluem ininterruptamente como um rio, e são nossas ações, escolhas e atitudes que podem estar obstruindo o fluxo desse rio. Quando nos aprofundamos nas Escrituras Sagradas, somos convidados a refletir sobre algumas barreiras que nos impedem de acessar todo o potencial da graça e das bênçãos de Deus. A falta de perdão é a primeira barreira, sendo uma das mais significativas que podem nos separar das bênçãos de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15, a Bíblia nos ensina claramente: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esses versículos enfatizam a importância do perdão na nossa relação com Deus e com o próximo. Também em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22, Jesus nos ensina sobre o perdão. Nesta passagem, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa passagem ensina uma lição profunda sobre a natureza do perdão no reino de Deus. Jesus mostra que o perdão não deve ser uma ação calculada ou limitada, mas uma prática contínua e incondicional que reflete o perdão abundante que Deus oferece a nós. Ele enfatiza a importância de perdoar repetidamente, independentemente do número de vezes que alguém possa nos ofender. Se nos recusamos a perdoar, erguemos muralhas que bloqueiam as bênçãos de Deus. É como se estivéssemos segurando uma âncora enquanto o rio divino flui à nossa volta. Perdoar não é apenas um ato de libertação para o outro, mas também para nós mesmos. É o processo de soltar as correntes que nos prendem ao passado, permitindo que a graça de Deus flua livremente em nossas vidas.
Portanto, quando perdoamos, não apenas seguimos os ensinamentos de Cristo, mas também nos libertamos das amarras do passado. O perdão não nega a gravidade da ofensa, mas escolhe não permitir que ela continue a exercer poder sobre nossas vidas. É um ato de amor e misericórdia, permitindo que as bênçãos de Deus fluam sem obstruções. A segunda barreira que pode interromper o fluxo das bênçãos de Deus em nossas vidas é o orgulho. O orgulho é uma barreira sutil e muitas vezes se disfarça em nossas vidas de formas que mal reconhecemos. Pode surgir como uma autoconfiança exagerada, uma necessidade de estar sempre certo, ou uma recusa em admitir nossos erros. O orgulho também pode se manifestar como uma resistência a pedir ajuda, ou aceitar que precisamos de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 18 nos adverte: o orgulho vem antes da ruína, e a arrogância precede a queda. Este versículo nos lembra que o orgulho não só nos separa de Deus, mas também nos coloca em um caminho perigoso de autodestruição. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esta passagem nos incentiva a adotar a humildade, que é o antídoto para o orgulho. A humildade não é se rebaixar ou se diminuir, mas sim reconhecer nossa dependência de Deus e a necessidade de sua graça em nossas vidas. O orgulho pode nos fazer sentir que somos autossuficientes, que podemos fazer tudo por nós mesmos, ou que não precisamos de Deus. No entanto, essa atitude nos afasta da verdadeira fonte de nossa força e bênção. Quando permitimos que o orgulho controle nossas vidas, estamos essencialmente dizendo a Deus que não precisamos dele ou de suas bênçãos. Isso não só bloqueia o fluxo de sua graça, mas também nos impede de experimentar o pleno potencial do seu amor e provisão. A humildade, por outro lado, nos abre para receber as bênçãos de Deus, pois reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem dele. Portanto, é vital que examinemos nossos corações e identifiquemos áreas onde o orgulho possa estar se escondendo. Seja orgulho intelectual, espiritual ou emocional, é essencial que o confrontemos com a humildade e a dependência em Deus. Ao fazer isso, removemos bloqueios que impedem as bênçãos divinas de fluírem livremente em nossas vidas. A terceira barreira é a ingratidão. A ingratidão se manifesta quando deixamos de reconhecer e agradecer pelas bênçãos e cuidados que Deus constantemente derrama sobre nossas vidas. Este estado de coração é mais do que apenas uma falta de agradecimento. É uma postura que pode nos levar a uma desconexão com a generosidade e a bondade de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos instruídos: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Este versículo não sugere que devemos ser gratos apenas pelas coisas boas, mas em todas as circunstâncias. A verdadeira gratidão é um reconhecimento da soberania e da bondade de Deus, mesmo em meio às dificuldades. A ingratidão pode nos levar a uma mentalidade de vítima,
onde focamos apenas nos aspectos negativos de nossas vidas, ignorando as inúmeras maneiras pelas quais Deus nos abençoa diariamente. Essa perspectiva pode obscurecer nossa visão, impedindo-nos de ver as obras e as bênçãos do nosso Criador. Como resultado, podemos nos tornar amargos, descontentes e até mesmo questionar a bondade de Deus. Em Lucas capítulo 17, encontramos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, mas apenas um retornou para agradecer, louvando a Deus em voz alta. Este relato nos mostra como é fácil receber as bênçãos de Deus e, no entanto, esquecer de expressar nossa gratidão. Este único leproso que retornou demonstrou não apenas agradecimento, mas também uma profunda fé e confiança em Deus. A gratidão tem o poder de transformar nossas vidas. Quando somos gratos, nossos corações se abrem para reconhecer a bondade de Deus em todas as coisas. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva positiva, mesmo nas situações mais desafiadoras, e nos encoraja a confiar mais profundamente em Deus. Ela nos lembra de que, mesmo nas menores bênçãos, há um sinal do amor e cuidado de Deus por nós. Portanto, desbloquear-se da ingratidão é essencial para viver uma vida abençoada e plena. Isso requer um esforço consciente para reconhecer e agradecer a Deus em todas as situações, sejam elas boas ou desafiadoras. Ao fazer isso, removemos uma das obstruções que impedem as bênçãos de Deus de fluir em nossas vidas e nos alinhamos mais estreitamente com Sua vontade. A quarta barreira é a desobediência. A desobediência consciente ou inconsciente às leis e mandamentos de Deus cria uma separação entre nós e Ele. Ela não apenas afeta nosso relacionamento com o Criador, mas também pode ter um impacto profundo em muitas áreas de nossas vidas. Em Isaías capítulo 1, versículos 19 a 20, encontramos um poderoso ensinamento sobre a importância da obediência a Deus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. A desobediência pode surgir de várias formas, como ignorar os ensinamentos bíblicos, recusar-se a perdoar, persistir em hábitos prejudiciais, ou escolher caminhos que sabemos serem contrários à vontade de Deus. Quando desobedecemos a Deus, estamos de fato rejeitando Sua sabedoria e soberania, optando por seguir nossos próprios desejos e entendimentos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esta passagem ilustra a luta interna que enfrentamos entre seguir nossos próprios desejos carnais e obedecer ao Espírito de Deus. A desobediência nos leva a seguir a carne, enquanto a obediência nos alinha com o Espírito. A desobediência cria uma barreira que pode nos impedir de experimentar plenamente as bênçãos de Deus. Essas bênçãos não são apenas materiais,
mas também espirituais, como paz, alegria e um sentido de propósito. Ao escolher a obediência, estamos escolhendo caminhar em harmonia com Deus e suas promessas. Portanto, é essencial que busquemos constantemente alinhar nossas vidas e ações com a vontade de Deus. Isso pode exigir mudanças de hábitos, atitudes e até mesmo de nosso estilo de vida. Mas, ao fazer isso, estamos removendo a barreira da desobediência e permitindo que as bênçãos de Deus fluam livremente em nossas vidas. A obediência nos conduz a uma jornada de crescimento, transformação e uma maior proximidade com Deus. A quinta barreira que vamos explorar nesta nossa jornada de reflexão é a falta de fé. A fé é o alicerce sobre o qual nossa relação com Deus é construída, e a falta dela pode ser uma das maiores barreiras para receber as bênçãos divinas em nossas vidas. A falta de fé nos impede de acreditar nas promessas de Deus, de confiar em seu plano para nós e de depender totalmente dele em todas as situações. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é categórico ao afirmar: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esta passagem nos lembra que a fé é essencial não apenas para acreditar em Deus, mas também para acreditar que Ele é um Deus recompensador e fiel às suas promessas. A falta de fé pode nos levar a duvidar de Deus, de sua bondade e de seu poder, o que, por sua vez, pode nos levar a viver vidas marcadas pelo medo, pela ansiedade e pela incerteza. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres cuja fé os levou a experimentar milagres e bênçãos extraordinárias. Em contrapartida, vemos também exemplos de como a falta de fé resultou em perda e desilusão. Em Mateus capítulo 14, versículo 31, quando Pedro começa a afundar nas águas depois de andar em direção a Jesus, o Senhor o repreendeu dizendo: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Esta história ilustra como a falta de fé pode nos fazer afundar em meio às circunstâncias da vida. A falta de fé pode se manifestar de diversas formas. Pode ser uma hesitação em crer que Deus pode trabalhar em nossas situações difíceis, uma relutância em entregar totalmente nossos problemas a Ele, ou até mesmo um ceticismo quanto à relevância da Bíblia e dos ensinamentos de Cristo para a nossa vida moderna. Quando a fé é fraca ou inexistente, nossa capacidade de ver e receber as bênçãos de Deus é severamente limitada. Por outro lado, uma fé robusta e ativa nos coloca em um estado de expectativa e abertura para as maravilhas que Deus pode realizar. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: "Tudo é possível àquele que crê." Essa promessa nos encoraja a fortalecer nossa fé e confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Quebrar a barreira da falta de fé nos permite entrar em uma dimensão mais profunda da nossa relação com Deus. Nos tornamos capazes de confiar nele em todas as situações, de acreditar em suas promessas e de viver vidas marcadas pela esperança, pela paz
e pela certeza de que Deus está no controle. Ao fortalecer nossa fé, abrimos nossos corações e nossas vidas para receber plenamente as bênçãos que Deus tem para nós. Queridos amigos, ao refletirmos sobre estas 5 barreiras, falta de perdão, orgulho, ingratidão, desobediência e falta de fé, compreendemos que elas representam mais do que meros obstáculos em nosso caminho espiritual. São convites para um aprofundamento em nossa jornada com Deus, oportunidades para crescermos e nos transformarmos à imagem de Cristo. Cada barreira